Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Alexandrino, né, e a Valéria por o convite da gente estar aqui participando desse seminário aqui de gestão. Eu acredito firmemente que isso aqui é um divisor de águas, né? Da mesma forma que a aviação deu início há 30 anos atrás, uma mudança radical nos conceitos de prevenção. Eu acho que vocês estão indo no caminho certo. Eu acho que isso aqui é um marco. Eu acho que vocês juntar sistemas de prevenção da indústria e com a parte da aviação só tem a ganhar, né? Eu acho que os resultados vão vir e vão vir logo. Talvez não demorem tanto como demorou um pouquinho na aviação, porque vocês já vão ter a experiência do que nós passamos por isso, né? É muito bom eu falar aqui um pouquinho depois da apresentação do João da ANAC, porque ele mostrou justamente o lado do regulador, né? Aqui a gente vai tentar apresentar para vocês um resumo, apesar de ter dito ali que era a apresentação de um caos, né? Mas não é não. A gente vai fazer um resumo sobre como começou esse sistema, né, dentro da OACI, e como nós, da aviação civil, eu falo em nome da Azul Linhas Aéreas, mas eu acredito que todas as empresas estão seguindo esse sistema também, né? O roteiro é uma introdução e conceito do sistema de gerenciamento de segurança operacional, componentes do SGSO, que são aqueles 4 componentes que foram citados aqui, aplicação na Azul, e um estudo de casa. Tá? Esse estudo a gente vai mostrar para você mais ou menos um resumo de tudo que vai ser falado aqui. Só para vocês entenderem um pouco, há 30 anos atrás, a ICAO, que é a OACI, ela fez um estudo futuro, vendo que se nada fosse mudado dentro da aviação civil, com certeza nós teríamos uma média de 2 grandes acidentes por semana a partir do ano de 2015. Foi um estudo muito sério que eles fizeram, né? E com certeza fizeram um levantamento dos acidentes para trás e da situação na época da aviação civil, né? Só que, com todo o trabalho que foi feito durante esses 30 anos, né, de lá para cá, nós conseguimos realmente reduzir praticamente a zero esses índices de acidentes. Se a previsão era 2 grandes acidentes por semana, e seriam 8 acidentes por mês na aviação civil. E nós estamos tendo isso? Não, de jeito não, graças a Deus, exatamente, né? Mas por quê? Porque muita coisa foi feita, né? Eles criaram, dentro desse novo programa, eles criaram o sistema que se chama SMS. No mundo inteiro se chama Safety Money System, Sistema de Gerenciamento da Segurança. Aqui no Brasil, a ANAC decidiu chamar com SGSO, também a tradução do SMS, né? O que é a visão principal desse sistema? Antigamente, era basicamente a parte de safety, a diretoria de segurança de voo, que se preocupava com a segurança do voo. Você tinha uma diferença muito grande entre o aeronauta e o aeroviário, né? E não se falava muito em fator humano, né? Se falava, como foi dito aqui, normalmente os acidentes até 1960, 70 eram considerados como falha técnica, falha do material, né? Então, com o tempo, você foi começando a ver, mas por que a aeronave falha? Por que o componente falha? Certamente porque tem o envolvimento do fator humano, né? E outras principais ferramentas com relação a esse programa SMS é a gestão de riscos, é uma das principais ferramentas que tem, gestão de mudanças. Eu vou falar um pouquinho dela, mas é importante também qualquer tipo de atividade dentro de uma companhia aérea, isso é cobrada pela ANAC, que você mude, você tem que fazer um programa de gestão de risco dessa gestão de mudança. Entendeu? Se você muda um gestor do CCO, que é o Centro de Controle Operacional, você tem que fazer uma gestão de mudança. Se um novo gestor vai se adequar às regras, né? E por aí vai. Política justa, vou falar um pouquinho só para vocês entenderem o que é a política justa. Repórter de segurança por toda a empresa. Esse sistema não funciona se você não tiver um sistema de repórter, de relato. Todo funcionário de uma empresa aérea, de qualquer área, e até terceirizadas, são
induzidos, a gente não pode obrigar, mas são induzidos a reportar qualquer tipo de erro, qualquer tipo de falha, qualquer tipo de condição de perigo que seja, aparentemente, esteja acontecendo na área dele. Segundo, fatores humanos, treinamento de fatores humanos constante e promoção da segurança operacional, como foi dito aqui pelo representante da ANAC também, que é importantíssimo a gente, depois de dar os treinamentos, a gente divulgar o que foi dito, ou o que foi feito, né? Bem, da mesma forma que, eu não sei se na indústria é isso, mas foi dito aqui também, o percentual de acidentes aeronáuticos que estão ligados a fatores humanos. Vocês têm ideia, mais ou menos, desse percentual? 60% a 90%, né? Mais ou menos até o da indústria também. Isso daí é baseado em estatísticas. Os dados coletados através de investigações de acidentes sugerem que o erro humano é um fator contribuinte em 60% a 90%. Tá. Mas uma coisa que a gente sabe, que qualquer sistema está ligado ao fator humano, mas é importante a gente também entender por que o ser humano erra, né? O que leva o ser humano a errar. A gente sabe e tem que entender que o erro humano ele tem que ser aceito em qualquer operação aérea, operação da indústria, né? Porque são componentes normais do ser humano, né? Antigamente, no passado, uma das mudanças que veio com o SMS é que tinha até aquela cultura do japonês, né? Do erro zero, da falha zero. Os gerentes de segurança de voo, quando iam dar palestras, a minha empresa é mais segura, a minha empresa não tem acidente. Será que o fato de uma empresa não ter acidente significa uma empresa segura? Com certeza não, às vezes não teve acidente por sorte, né? Então, quer dizer, não é por aí, né? Os erros são componentes normais no cenário de qualquer sistema onde os seres humanos interagem com a tecnologia. Sistemas complexos, nós chamamos. São comuns tanto no indivíduo como na organização, ainda que considerados ou indivíduo ou organização de alto nível de preparo técnico e reconhecida competência. Com certeza, um técnico de manutenção para mexer numa aeronave leva no mínimo de 3 a 4 anos, né? Depois de todo o treinamento, depois ele tem que ser supervisionado dentro da própria companhia aérea. Quer dizer, então, é muito tempo. Então, ele é bem capaz de fazer as atividades dele na qual ele foi treinado. Mas, com certeza, ele vai errar. Isso a gente sabe que ele vai errar. Esse gráfico aqui, ele mostra uma tendência que eu já venho discutindo já há muito tempo também, né, nas minhas apresentações. Se a gente for perguntar por que o ser humano erra, ele não vai errar de propósito porque ele quer, porque se ele errar de propósito é o quê? É uma violação, exatamente. Então ele não erra porque ele quer. Ele não vai... Violações às vezes acontecem até dentro da aviação, mas de uma forma muito sutil, que às vezes a gente até pode considerar como um erro, dependendo da situação da violação. De repente, um técnico de manutenção deixa de atender uma aeronave porque tem 3 ao mesmo tempo, quer dizer, ele tinha que estar ali para atender aquele comandante ali, mas chegou uma outra aeronave, ele saiu e foi atender outra aeronave, não deixa de ser uma violação, porque a regra manda que tem que ter um mecânico para cá. Mas se não tiver, se o supervisor dele liberou ele para poder atender as 3 aeronaves, então não é uma violação dele, é a violação do sistema, né? Mas essa é a pergunta que eu fiz, por que o ser humano erra sem ser violação? Porque as empresas não dão condição dele fazer um trabalho direito. Se ele está errando, é porque ele não teve um bom treinamento. Se ele está errando, é porque ele não teve a ferramenta adequada. Se ele está errando, é porque ele não teve as condições de trabalho. Então, esse gráfico aqui veio bem a calhar, porque vocês podem ver ali, ó, até os anos 60, né, 70, tudo era tecnologia. Nas investigações, normalmente, o responsável seria a aeronave, uma falha de componente, qualquer outra coisa. Com o tempo, eles começaram a pensar, pô, mas por que o componente falha? É por causa do ser humano, é o ser humano que cuida. Aí os índios foram lá para cima,
né? A partir de 1980, 1970, chegando a esse patamar de 90%. Só que o pessoal está começando a ver agora por que o ser humano falha? Porque a organização não dá condições dele. Então, a gente tem que atacar bastante também todos os fatores latentes que levaram o ser humano a falhar. Eu acho que fica bem claro para vocês isso, né? Quer dizer, por que esse gráfico aqui da organização está subindo agora? E a tendência já agora, já em 2020, é quase se igualar ali com fatores humanos, se cruzarem, né? Se você começar a dar todas as ferramentas necessárias para o ser humano trabalhar direito, treinamento, alocação de recursos, condições, com certeza essa tendência de fator humano vai diminuir e a outra vai subir, né? Então, eu acho que fator humano, com certeza, sempre vai ser a causa de um incidente, de uma ocorrência. Mas vocês têm que estudarem, não é o porquê, não é quem ou o porquê que aconteceu aquilo, é a forma, quais foram os fatores latentes que levaram aquela pessoa a ter aquele erro, né? Antigamente, no passado, você, por exemplo, um mecânico ia trocar uma... Isso já aconteceu comigo, porque esse mês eu fiz 40 anos de aviação. Então, já peguei todas essas fases aí que vocês possam imaginar. No passado, normalmente, quando um mecânico, por exemplo, dava um torque errado numa roda de um avião, na corrida de decolagem, aquela roda saía, qual era a pergunta que se fazia? Quem foi que deu o torque errado? Por quê? Para punir o cara, porque o cara não podia ter dado o toque errado. Hoje em dia isso não existe. Essa pergunta quem não existe. Só existe para você, de repente, entrevistar a pessoa e tirar alguns fatores com relação ao evento. Mas a ideia é por que aconteceu aquilo, por que o toque foi dado errado. Aí você vai naquela cadeia toda lá dos fatores contribuintes tentar entender isso, né? O conceito de segurança operacional também mudou muito, né? Antigamente, como eu falei, a pessoa se gabava, dizia minha empresa é a mais séria, a minha empresa não tem acidente. Hoje em dia, não. O conceito é justamente esse aqui. Segurança operacional é o estado na qual o risco de lesões a pessoas ou danos a bens, equipamento ou estruturas se reduzem e se mantém a um nível aceitável. A palavra-chave é essa. Você não vai acabar com o perigo. Dificilmente você acaba com o perigo. Você pode fazer o quê? Reduzir o risco, né? Isso sim. Aí você tem que levar a um nível aceitável ou abaixo desse por meio de um processo contínuo de identificação de perigos e gestão de riscos. O tempo todo. O João Danac, aí, se ele participa das auditorias e ele conhece os resultados das empresas aéreas, a gente só pensa nisso, é gestão de risco e gestão de perigo. Gestão de risco, tudo que acontece dentro de uma empresa aérea, você tem que fazer a classificação, identificar o perigo e fazer a gestão do risco, né? Bem, a gente vai ver agora os 4 componentes que foram citados aqui pelo João, né, que são os componentes mais importantes dentro do SGCO. Política e objetivo da segurança operacional, gerenciamento do risco da segurança operacional, a garantia da segurança operacional e a promoção da segurança operacional, né? Antes de mais nada, eu vou mostrar rapidamente para vocês aí como é que funciona a diretoria de qualidade e segurança operacional da Azul. A gente tem uma gerência de investigação. Esse AQD, não sei se vocês já conhecem, é um banco de dados que todos os relatórios de perigo, relatórios de prevenção, relatórios de confidenciais são enviados para esse banco de dados. Ali eles são analisados pelos analistas e depois são distribuídos para cada setor dentro do safety. Tem a parte que cuida dos técnicos de manutenção, tem a parte que cuida de aeroportos, cargas perigosas, né? E a grande importância do sistema é justamente isso, como eu falei no início, é você reportar, né? Então, vem para o banco de dados aqui e daqui a gente distribui para toda a estrutura da diretoria. Tem uma gerência de security, né, que vocês sabem a diferença de safety para security. A linha de investigação é safety. Uma gerência de uma sala de crise, né? Quer dizer, qualquer tipo de atividade que a gente tenha que possa ameaçar a segurança de algum voo, aquela sala é aberta, vão os diretores, vão todas as pessoas envolvidas em resolver aquela crise, né? Ali a gerência de prevenção, que cuida da parte de
de relatórios, cuida da parte de treinamento e a gerência de qualidade. A gerência de qualidade ela vai ver o feedback. Além de fazer auditoria de qualidade de segurança de voo, ela depois volta nos setores para poder ver fazer o feedback com relação a se aquelas ações tomadas foram realmente executadas. A política e objetivo de segurança operacional. Isso aqui é o que a ANAC pede, né? Estabelece o compromisso da alta direção na melhoria contínua da segurança operacional e define os métodos, processos e estrutura organizacional necessária para atender os objetivos de uma segurança operacional. Tá. Então, aqui é um exemplo de alguns itens. A política de segurança da Azul é uma política um pouco maior, tem umas 2, 3 páginas, né, talvez com uns 15 parágrafos desse aí, mas eu vou ler alguns principais aqui. A segurança operacional é um valor inegociável para a Azul Linhas Aéreas. Por meio do SGCO, buscamos um processo contínuo de identificação de perigos e gerenciamento dos riscos decorrentes do nosso cenário operacional. Por meio da análise e tratamento de atos e condições inseguras, buscamos as melhores decisões para produzir e recomendar ações que concorram para a prevenção de acidentes e incidentes, mantendo assim um risco em nível aceitável ou abaixo desse. Determina ações para o desenvolvimento de uma sólida cultura de segurança operacional com base na cultura justa, que prioriza o aprendizado, a reparação. Só resumindo para vocês, para quem não conhece, cultura justa é aquela cultura que você não quer identificar culpados, você quer entender o processo, o que aconteceu. Normalmente não se existe nenhuma punição para aquele funcionário que se identificar, olha, eu cometi um erro aqui. Uma vez aqui há pouco tempo nós tivemos uma troca de motor e o funcionário deixou cair um parafuso depois da troca de motor lá dentro numa situação meio perigosa. Em outros tempos esse funcionário não falaria, olha, eu deixei cair o parafuso porque ele realmente seria punido, porque uma troca de motor leva de 8 a 10 horas, é um tremendo trabalho de mão de obra, de serviço, né? Então, esse funcionário simplesmente, ele avisou, foi lá o supervisor dele, falou, deixei cair Ele foi elogiado por causa dessa atitude. Porque se ele fosse punido, se acontecesse de novo uma situação parecida, os colegas com certeza também não iriam reportar. Porque o cara foi punido por causa daquilo ali, eu também vou ser punido por isso. Então, essa é a política da cultura justa, né? Acho que ela está mais explicada ali no último parágrafo. Entendemos que o erro é um componente natural na atividade humana. Somente ações deliberadas, motivadas por atitudes e comportamentos inaceitáveis, é que poderão sofrer tratamento disciplinar. Bem, com relação ao gerenciamento do risco, que é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem, é o seguinte, você numa atividade de aeroporto, uma atividade de manutenção ou oficinas, hangares, você tem milhões de condições de perigo. E os perigos geram aqui, levam risco, né? Então, a gente tem que ficar o tempo todo tentando identificar qual o perigo, né? Uma situação, uma pista, às vezes você anda numa pista dessa, você vê uma série de parafusos, ou então um lixinho, aquilo ali é um perigo para a aviação. Um parafuso desse que entra no sulco de uma roda de um trator que está rebocando a aeronave, leva para a pista, aquele parafuso cai, de repente aquele parafuso, uma outra aeronave pode vir ali, sugar aquele parafuso e danificar o motor, né? Então até isso a gente tem que se preocupar, né? Por definição, o gerenciamento de risco é um processo onde os perigos associados ao cenário operacional são identificados por meio de uma combinação de métodos de coleta de dados reativo, proativo e preditivo, né? Eu vou explicar melhor um pouquinho esses três daqui a pouco. As consequências dos perigos identificados podem gerar riscos que requerem um processo de avaliação, mitigação e controle, verificando a probabilidade da ocorrência e a severidade, para mantê-los dentro dos níveis considerados como aceitáveis. Só para vocês entenderem, a gente identificou um perigo, tá? O perigo foi identificado. Aí você tem que fazer um trabalho para ver qual a probabilidade daquele perigo,
né? Causar um acidente, causar uma falha, causar alguma coisa. Qual o grau de probabilidade? E a severidade? Severidade é o quê? É a capacidade que tem esse perigo de danificar uma pessoa, danificar uma aeronave, machucar uma pessoa. Quer dizer, então você vai ver a severidade em termos de dano à estrutura ou de ferimento nas pessoas, né? E a gente fica o tempo todo trabalhando com esse gerenciamento de risco. O método reativo. O que é um método reativo? E por que ele é importante, né? Reativo é uma coisa o quê? Que já aconteceu, né? Claro. Então você vai trabalhar no método reativo para você tentar dali você identificar os fatores que levaram àquela ocorrência e evitar tomar medida para evitar que ela aconteça de novo, né? Método reativo responde aos acontecimentos ocorridos, tais como incidentes e os acidentes. O preventivo. O método preventivo busca ativamente identificar riscos potenciais através da análise das atividades da organização. Seria os relatórios de prevenção. Você vê um perigo ali, quer dizer, o perigo ainda não aconteceu nada, mas ele pode gerar um risco, então vamos tratar dele. É o método preventivo. E o método preditivo é mais acima do preventivo, né? O método preditivo documenta o desempenho espontâneo do pessoal e do que realmente ocorre nas operações diárias. Aí é só para vocês entenderem como é que começa a análise de um problema, né? Você tem um problema de segurança, ele é detectado. Aí você vai identificar, né? Você vai fazer a análise da severidade e a da probabilidade. Você define aquele índice, que eu vou mostrar para vocês como é que a gente calcula esse índice. Aí você faz a pergunta, o nível de risco é aceitável? Se for aceitável, quer dizer, aí você vai agir para continuar, melhora ele e fecha o processo. Se não for aceitável, o risco pode ser eliminado. Se ele não puder ser eliminado, você não continua com o processo. Você continua, mas você vai ter que tomar ações mitigadoras, né? O risco pode ser mitigado. Se sim, você leva ele para o risco e tenta resolver o problema tomando ações mitigadoras para reduzir aquele risco. Se não, você cancela a operação. Aqui, nesse gráfico aqui, que eu falei em termos de probabilidade e severidade, você tem de 1 a 5. Por exemplo, a probabilidade seria muito improvável, seria improvável, número 2, remoto, número 3, ocasional, 4 e frequente, 5. Né? E a severidade? São letras. Se for classificado em E, é insignificante. Em D é menor, em C é maior, em B é perigoso e E é catastrófico. Aí você faz um cruzamento dessas letras e bota ali. Por exemplo, se numa análise de risco a gente entender que ele caiu ali num 4A, aquilo ali seria mais um vermelho, né? Mas tem uma abóbora ali. Um 4A, ele seria catastrófico e ocasional. Você vai lá para a definição ali desse que está em abóbora, né? Então, ele é inaceitável, né? Então, você tem que parar a operação. Se você fizer uma análise de risco e cair dentro daqueles 6 itenzinhos vermelhos ali, em abóbora ali, você tem que parar a operação. Nós já tivemos alguns casos dentro da Azul que caiu ali e nós paramos. Tipo, aeroporto que começa a aparecer muito buraco na pista, os comandantes começam a reportar, e a gente vai lá, faz a análise da pista e vê, inviável. Aí dá um prazo para aquele aeroporto resolver o problema, né? E depois de resolvido a gente até pode voltar a voar lá. Se cair no amarelo, é porque o risco é mitigável. Você tem que tomar alguma ação em cima daquele risco, né, para poder reduzi-lo, por exemplo, de um 4C para um 3D, para um 2D, né, mas você tem que tomar ação. Se por acaso, que a gente recebe também muito réu prévio, muito repórter de prevenção, que o cara acha que aquilo é um perigo, mas às vezes ele não sabe muito bem a diferença de perigo e risco, ele não identifica bem o risco, não consegue fazer a análise correta, aí ela cai na verde. Aí a gente não precisa tomar ação nenhuma, só classifica no banco de dados, para se algum dia aquilo ali, de repente, começar a ser muito reportado, a gente, opa, isso aí pode ser um problema. Então esse é o tipo de análise de risco que a gente faz, meu. A garantia da segurança operacional, né? Isso aí também é da ANAC, né? Que visa isso aí, né?
verifica o desempenho da segurança operacional da organização, comparando-a com as políticas e objetivos de segurança operacional, além de validar a eficácia dos controles dos riscos implementados na organização. Assegura a melhoria contínua do sistema. Garante o cumprimento através de aquisição de informação, auditorias e vistorias, relatos voluntários, análise de dados, sistema de avaliação. Aqui tem um sistemazinho que mostra bem para vocês aí o que é essa garantia, né? Você tem um perigo. Aí você tem aqueles 3 métodos que nós falamos ali, né? O preditivo, o reativo, né? E o preventivo. E dentro de cada um desses você tem as ferramentas de como você pode identificar o perigo. Depois da identificação, você avalia e estabelece as prioridades. Depois você faz a gestão, né, implementa toda modificação que talvez tenha que ser feita dentro daquela situação, documenta tudo na parte da biblioteca, você faz POPs, faz procedimentos operacionais, tem que registrar tudo o que é feito na mitigação de um risco, né? E depois você divulga, você faz a gestão de informação, você faz boletim de segurança, tudo que for objeto daquela situação. Você toma as ações mitigadoras, tudo bem, mas você não vai informar só para aquele setor que contribuiu com aquele repórter. Você informa para toda a empresa, porque o que aconteceu ali pode acontecer em qualquer outro setor da empresa, né? A promoção da segurança operacional, né? Inclui capacitação, comunicação e outras ações para criar uma cultura de segurança positiva em todos os níveis da organização. Acho que vai dar tempo. Eu vou mostrar aqui algumas das atividades que a Azul faz para poder fazer essa promoção, né? Vamos lá. Boletins informativos, boletins de alerta, tanto de safety como de security, módulo de safety e security nos treinamentos iniciais e periódicos, palestras, revistas eletrônicas de safety em foco, InfoSafety, InfoSecurity, seminário anual de segurança operacional, uma vez por ano, em outubro, a gente faz um seminário de segurança de voo, segurança operacional, a gente convoca vários seminaristas do Brasil inteiro e até do exterior, né? Esse ano a gente até chamou a comissária que esteve envolvida naquele voo lá, daquele time que caiu, foi uma comissária, uma sobrevivente. Ela simplesmente nasceu de novo e, a partir dali, ela começou a dar palestras sobre segurança, sobre todos os procedimentos errados que aconteceram naquele voo, para poder evitar que aconteça de novo. Foi muito boa a palestra dela. E a campanha dos 12 vilões, que é uma campanha que é utilizada na aviação, mas eu acho que ela pode ser muito bem utilizada na indústria também. Aí está alguns tipos de informativos que nós temos, Fly Safety. Quando a coisa é um pouco mais séria, a gente faz um alerta de manutenção ou de operações, InfoSafety, Safety em Foco, são revistas que a gente faz quase por mensal, né, distribuindo isso para toda a empresa. Os 12 vilões de segurança operacional. Isso daí não é nenhuma invenção da Azul, isso daí foi um trabalho que já foi feito há muito tempo dentro da manutenção mundial, né? As empresas aéreas do mundo inteiro adotam esses 12 vilões. São comprovadamente os 12 maiores problemas que causam acidentes dentro da manutenção. E para cada vilão desse, são 12, né? Ali tem um resumo dos 12, mas nós fizemos um placar, tipo, exemplo, falta de comunicação, e dentro da falta de comunicação, uns 5 ou 6 itens mostrando o que leva à falta de comunicação. Segundo, complacência, falta de conhecimento, falta de trabalho em equipe, fadiga, falta de recursos, estresse, distração, falta de aderência a normas, falta de assertividade e falta de consciência situacional e pressão. Com certeza, qualquer ocorrência técnica que tenha dentro de uma área de hangar ou dentro de uma manutenção de aviões, está num desses 12 itens aí, né? É lógico que dentro da manutenção, alguns desses itens ainda são pouco levados a sério. Gente, eu falo isso porque, quando eu falei do aeronauta do aeroviário, ainda existe muito uma diferença. Eu vejo na área de segurança de voo que a parte de aeronauta
é muito mais bem servido em termos de segurança. Se eu botar numa balança, o aeroviário está aqui, mas por que isso? Até por conta mesmo dos sindicatos, né, mais fortes dos aeronautas. O aeronauta tem ele tem leis, ele tem normas, tudo que gere a atividade dele. O técnico de manutenção não tem, por exemplo, regulamentação. Se um mecânico chega perto de uma aeronave, comandante, eu tenho que trocar uma roda aqui que está com problema. 25 minutos para trocar a roda. Aí o comandante, negativo, 20, porque senão eu vou regulamentar. E ele está bem, ele está ali, ele está na cabine. Né? Se passar dos 20 minutos, o que acontece? Ele pega o boné dele e vai embora. Mas por quê? Porque ele quer? Não, porque ele é obrigado. Passou o tempo dele da regulamentação dele. O técnico de manutenção não tem isso. Ainda é do Ministério do Trabalho. São hora extra. O técnico, às vezes, eu, infelizmente, na época que eu era da Varig, né, eu fui gerente lá da área lá de manutenção também, o mecânico chega lá às 7 horas da manhã, rala o dia inteiro, 5 horas da tarde, está indo lá para o vestiário. Ô, Alexandre, pega lá tua caixa de ferramenta, isso na época do Galeão, vai para o Galeão que tem uma troca de motor lá em Recife. Aí ele saía dali e ia para Recife, 3 horas de viagem, e pergunta se ele saltava do avião, ia para o hotel descansar para o dia seguinte, né, e trabalhar no avião. Nada. Ele dali já ia para o avião, trabalhava a madrugada inteira, e no final ele tinha um bolo de horas extras para cumprir, né, ou para a empresa pagar. Então, é isso que eu falo, ainda tem muita coisa para melhorar, principalmente nessa área de fator humano. Né? Principalmente técnicos de manutenção, a gente tem que abrir o olho e tomar um cuidado muito grande. Eu não sei se isso na indústria também acontece, mas na aviação, que infelizmente ainda acontece também. Muito obrigado para vocês, hein? Um abraço. Nada. Está chamando daqui a pouquinho de novo. Bom, agradecemos a participação do senhor Maurício. E agora iniciaremos a sessão de debate. E gostaria de convidar para compor a mesa o João Souza Dias Garcia, por favor. E também o senhor Maurício. Pode escolher qualquer um. Iniciaremos... Oi, alô? Você não vem também? Oi. Bom, iniciaremos aí, enquanto a gente não recebeu ainda as perguntas que os senhores estão preenchendo, não sei se já terminaram. Vamos começar aí com a pergunta, né, para o João. Primeiro, né, os princípios ou pilares do sistema de gerenciamento de segurança operacional da aviação civil são aplicáveis a outras indústrias? Totalmente. Eu acredito que a estrutura, e principalmente os pilares, né, que a gente chama lá do SGSO, eles funcionam para qualquer sistema de gestão. Quando a gente pensa no SMS como um sistema mais geral de gerenciamento de segurança operacional, a lógica do sistema funciona para a indústria, funciona para a aviação, funciona para outros meios de transporte.
eu acho que ele funciona muito análogo ao que a gente vê para sistema de gestão da qualidade, né? Posso ter uma padaria que é certificada por um sistema de gestão da qualidade, e eu tenho uma multinacional. Então, a lógica do sistema é focar em construir uma cultura de segurança operacional positiva, em que as pessoas compartilhem o compromisso com a segurança, que os processos de identificação dos problemas que a operação daquele setor está exposto são identificados e são mitigados, são resolvidos, o monitoramento depois acontece para avaliar se o risco, primeiro, se o risco foi realmente mitigado, e segundo, para monitorar se não estão aparecendo outros problemas, e por fim manter atualizados e sempre em melhoria contínua a cultura da organização para garantir que esse sistema continue operando. Então acho que esses princípios são plenamente aplicáveis a qualquer indústria que lida com situações técnicas ou que tem um impacto, técnicas complexas, né, ou que tem um impacto na segurança da própria operação ou na de terceiros. Concordo que totalmente aplicável a essa estrutura para outras indústrias, sim. Ok, obrigada. Agora, dando continuidade, queria fazer uma pergunta. Na verdade, veio aí uma pergunta, né, do público para o Maurício. Existe um processo de gestão que deixe claro as regras e condições da cultura justa para todos os empregados? Sim, com certeza, né? Como eu mostrei ali, além da política, né, da empresa, está bem claro em termos de política justa. Dentro da empresa nós temos vários tipos de treinamento. Tem o treinamento inicial, todo funcionário quando entra na empresa faz um treinamento de CRM, faz um treinamento sobre o funcionamento da empresa como um todo, né? Tá, obrigado. E dentro desse treinamento, a coisa que é mais difundida é a cultura justa, porque dentro do sistema de SGSO, como eu falei, nós temos uma ferramenta muito grande, que é o repórter. Nós precisamos do repórter. Só que acontece o seguinte, eu vou continuar falando, isso é uma coisa que até o colega ali, da ANAC, ele tem que nos ajudar muito a isso aí, porque a gente tem alguns programas que não são exigidos pela ANAC, mas a gente já está aplicando, já vendo que o problema é sério, né? Com relação ao incentivo da política de não punição, né, que é a cultura justa, é que todo réu prévio ele não precisa ser identificado. Tá? A pessoa faz o relato porque não precisa. Mas, como eu já falei, por exemplo, o aeronauta ou piloto, ele bota matrícula, nome do pai, nome da mãe, porque ele não está nem aí. Ele quer reportar o problema dele e ele sabe que ele não vai ser punido por conta disso. Ele reporta, às vezes, até um colega. Já vi copiloto reportando o comandante, reporta o supervisor dele, e ele bota lá porque ele quer ação. Já dentro da manutenção, o tipo de medo ainda que impera, apesar de, por mais que a gente faça a cultura justa, é o medo de ser punido, da punição. Os mecânicos não existe essa cultura, né? Quer dizer, então a gente está tentando muito focar junto aos mecânicos, aos técnicos de manutenção, esse programa de não punição. Mas para quem me perguntou, digo, existe sim, e é bastante divulgado dentro da empresa. Ok, obrigada. Bom, agora vamos, né, pergunta aqui para o João. A pergunta feita... desculpa, só colocando a pergunta anterior, né, feita ao Maurício, foi do Wagner Felício de Oliveira, da Petrobras. Obrigada, Wagner. Bom, agora a Juliana Ferreira, da Aperam. Obrigada. Como podemos mitigar os riscos em situações de causas específicas, visto que nas causas comuns podemos regulamentar? E como os fatores humanos podem interferir ou contribuir? Primeiro, na primeira parte da pergunta, né, eu acho que as ferramentas que a gente tem em relação a criar barreiras adicionais de riscos a que a gente está exposto, elas são várias, né? A gente pode... normalmente, a gente, na agência, considera aqueles 3 grupos padrão,
você pode criar procedimentos, você pode ter algum apoio de tecnologia e treinamento. Eu acho que você consegue, dentro dessas 3 grupos gerais aí de ferramentas, você pode ter várias formas de implementar ações para mitigar riscos específicos. Então, se você tem um problema particular lá na sua empresa, dependendo do nível de risco, você vai ter que implementar soluções mais robustas para eventualmente até eliminar aquele risco ou mitigar os efeitos que ele vai ter na sua operação. Então, essas 3 formas são formas que são as padrão aí para criar defesas em relação àquele risco. Então, tecnologia, cria algum sistema, um controle específico ou um procedimento adicional e aí, em relação a essas 2 coisas, você vai implementar os treinamentos que você precisa para aquelas pessoas envolvidas terem o conhecimento de como proceder naquela situação. Acho que essas são as formas padrão, assim. E é claro, e aí acho que até o comentário ali como a gente às vezes não sabe a priori quais são os riscos específicos, né, que a gente está comentando as causas específicas de acidente, às vezes eles são muito particulares de um contexto. É importante que você tenha a organização toda sensível a reportar. Às vezes só quem tem um conhecimento daquele perigo ali, daquele potencial impacto na segurança da sua operação é a pessoa que está lá na ponta. Então você tem que ter uma rotina e um mecanismo que incentive que essas pessoas reportem, porque para implementar as ações de mitigação, você vai ter que primeiro saber que elas existem, né? Então é importante incentivar esse tipo de relato. Ok, obrigada. Bom, agora para o Maurício. As práticas de gestão para atender o mesmo requisito do SGSO são iguais entre as empresas aéreas no Brasil ou são customizadas por estas? O sistema do SGCO, ele não é engessado. Ele tem todos aqueles capítulos, né? Mas a ANAC e o próprio SMS, né, que é a origem de tudo, não engessa o sistema. É lógico que a gente tem que seguir certos padrões. Eu não sei quem fez essa pergunta, mas a gente tem que seguir certos padrões, né? Tem que cumprir todos os regulamentos do SCGCO. Mas não é engessado. Cai na empresa, ela faz o tipo de gerenciamento da melhor forma. O banco de dados de uma empresa não é o mesmo que o outro, né? As políticas, os programas de prevenção, os plantões de fatores humanos, a Azul tem as delas, a Gol tem as delas também, que são alguns fatores, eu conheço os programas deles e são um pouco diferentes do nosso, mas tudo canaliza para o mesmo objetivo, né? Que é atender os requisitos do SGCO, mas não são engessados, não. Complementar? Sim, por favor. Puder complementar, dentro da aviação mesmo, a gente vai ter, dentro das empresas aéreas, todas são muito bem estruturadas e com mais recursos, mas a gente aplica o SGSO para instituições menores, né? Operadores da aviação agrícola, por exemplo, às vezes são empresas menores, com menos recursos, ou instituições de instrução, às vezes. Então, a lógica, o sistema e a efetividade do sistema que a gente espera ver quando a gente vai ver, é a mesma. Os processos que a gente espera que estejam implementados são os mesmos. As ferramentas vão mudar muito e a quantidade de recursos que cada instituição vai ter para implementar. Então, acho que, de novo, né, é muito análogo à gestão da qualidade. A gente pode ter ela implementada com ferramentas simples ou complexas e ambas atingindo os objetivos finais. Vai depender do recurso que você tem para implementar e da avaliação de se você consegue ser eficaz com menos recurso, excelente. Não é isso que a agência vai entrar para determinar. Você precisa usar tal ferramenta, você não pode usar um Excel para ter o seu gerenciamento de perigo. Se você consegue demonstrar que você gerencia o seu sistema com uma ferramenta mais simples, para a gente é ótimo. A gente não quer engessar demais mesmo. Uhum. Bom, então, agora temos uma pergunta, né? Ainda para você, João. Lucas Fontes, da Aperam. Ele queria saber o seguinte: há tempos existe uma busca incessante na indústria para o zero acidente. Este assunto é muito debatido e nos trouxe novos comportamentos, mas ainda de forma geral, estamos com frequentes ocorrências na indústria. Como a ANAC conseguiu zero acidente sem ter a meta zero? Pergunta interessante, né? Eu acho que Maurício comentou aí no início da dificuldade da gente colocar uma meta zero, né? Eu acho que
e se isso reflete com um nível de segurança. Eu acho que o principal, o resultado, eu volto na discussão do resultado, eu acho que ele é uma consequência, você precisa monitorar os indicadores para garantir que os seus processos estão implementados e estão funcionando, seus controles estão sendo efetivos, mas se você deixa para monitorar em cima de indicadores reativos, né, aqueles que estão lá no fim da linha, você não vai conseguir monitorar e avaliar aqueles precursores que talvez já te tragam informações relevantes para você atuar antes de esperar com que o evento aconteça. E realmente, eu volto lá, os indicadores da aviação civil brasileira, eu acho que não são resultados da ANAC, né, são resultados do sistema como um todo. Eles são muito positivos porque eu acho que todos os atores do sistema trabalham com essa mentalidade de tentar não esperar que acidente aconteça para ir buscar e resolver o problema que contribuiu para aquele acidente, mas tentam identificar os precursores que podem eventualmente, num cenário específico, em que eu tivesse várias situações acontecendo em paralelo e que aquilo fosse contribuir para o acidente, eu não espero que esse acidente aconteça. Eu já tento atacar esses precursores quando eu identifico que eles estão presentes. E muito trabalhando de forma colaborativa, né? Não é a agência fazendo uma coisa, uma empresa fazendo outra fazendo outra. Existem ferramentas dentro do sistema de aviação civil brasileira para que todos esses atores sentem, conversem, tanto os reguladores quanto as empresas, né? Os operadores sentem e discutem esses potenciais problemas, coletem dados, as empresas trazem os dados das suas operações, indicadores que são precursores de eventualmente um possível ocorrência e já trabalham de uma forma mais proativa para atacar. Eu acho que isso tem sido efetivo, mas, de novo, a gente não pode ficar parado, acho que a gente tem que sempre buscar, se os maiores riscos foram mitigados, a gente passa a atacar os riscos não tão grandes ou médios aí do sistema. Eu acho que, e esse trabalho conjunto que eu acho que tem gerado esse resultado positivo. Ok, obrigada. Bom, Maurício, a Samira Nagen, não sei se falei certo o sobrenome. Falei. É da Situated Consultoria e Pesquisa. Bom, ela gostaria de saber o seguinte: poderia dar exemplo de como essa cultura justa se dá na prática? Por exemplo, como vocês conduzem as análises de incidentes e acidentes no trabalho? Bem, eu acho a melhor forma da gente demonstrar que a cultura justa funciona dentro da empresa é através realmente do exemplo, né? A gente sempre fala isso. Se por acaso algum repórter de segurança, algum repórter de prevenção, ele por algum motivo gerar alguma penalidade, o sistema quebra, né? Você não consegue, depois que as pessoas começam a reportar novamente, porque teve um exemplo de alguém que reportou um problema, né? E de alguma forma ele foi punido por isso. Então eu tenho que dar o exemplo. E dentro dos mais de 3.000 relatórios que a gente recebe lá, não aconteceu nenhum caso desse até hoje, porque a gente sabe que se acontecer, né, é lógico que a gente reconhece a diferença entre erro e violação. Se por acaso for justificado que foi uma violação grave, aí aquilo vai ser discutido, amplamente divulgado, né? E as pessoas realmente reconhecem quando a pessoa faz uma violação. Com relação à segurança de trabalho, apesar da segurança de trabalho não ser atrelada dentro da diretoria de segurança operacional, o que eu acho um erro, aliás, isso é na maioria das empresas aéreas, eu brigo muito para a segurança do trabalho ser puxada também, porque afeta diretamente o trabalhador, né, e os trabalhos, o pessoal diz que segurança do trabalho afeta mais a parte pessoal da pessoa, mas não. Se você, por acaso, tem uma deficiência auditiva, fazer um teste de pressurização dentro de um hangar e você não consegue escutar direito aquilo, você precisa ter uma boa visão e você vai fazer um serviço que você tem que ter uma acuidade visual muito boa, você vai afetar o serviço de manutenção ali. Então, realmente, a gente tem uma diretoria de segurança de trabalho lá, né? Mas é independente da nossa auditoria. Mas o trato que é dado é o mesmo. Eles têm as mesmas prerrogativas, eles têm as mesmas ferramentas de reportar um erro, de reportar um problema dentro da área deles que eles observam. Eu não sei se foi por aí a sua pergunta, mas
o tratamento é igual, é dado da mesma forma. Ok. Bom, e agora é uma pergunta aqui do Ângelo Rafael da Silva Carlos, da Petrobras, e ele quer saber do João. Os pilares do SGSO da ANAC e da Petrobras são semelhantes, porém uma diferença é que na Petrobras um dos pilares é aprendizado com a experiência, análise das ocorrências, acidentes e incidentes. Sabemos que a ANAC faz essa análise, mas não deveria ser um pilar, ser um valor? Essa estrutura, né, como os reguladores aí estruturam a mesma implementação, são um pouco diferentes, mas acho que a lógica, ele comentou aí, é a mesma. Assim, quando a gente avalia os processos, a gente, no caso da estrutura da ANAC e da aviação civil, né, da UASC aí que a gente comentou, essa análise de casos específicos, identificação de problemas e implementação das ações de mitigação, elas são cobertas dentro do pilar do gerenciamento de risco. Então essa é uma dimensão mais direta de melhoria em cima dos riscos identificados, mas a gente tem uma dimensão que talvez seja o que a pergunta está indicando, de melhoria do próprio sistema. Isso não está indicado como um dos pilares ou dentro da estrutura formal, mas quando a gente avalia, quando a gente audita o sistema, a gente tenta avaliar também as ações que foram tomadas para melhoria do sistema como um todo, né? Não só da melhoria da segurança e ações tomadas em cima da segurança, mas a melhoria do próprio SGSO. Ok, acho que a gente ainda tem tempo aí. Sim, sim. Então, 2 minutinhos, Maurício. Oi. Pergunta de Leonardo Prado, da CBMM. Dentre os fatores humanos, quando começaram os trabalhos com esse tema, quais os fatores ou gatilhos que mais influenciam nos erros praticados pelos empregados e como tratar isso? Bem, o fator humano como um todo, né, é um trabalho que a gente já vem desenvolvendo há bastante tempo, né, e o que induz normalmente o erro, a gente mostrou claramente aqui, são aqueles 12 vilões, né? O estresse, complacência, né? O que é complacência? Você, de repente, você achar que sabe fazer aquilo ali, você dá uma relaxada e faz, né? A parte de falta de trabalho em equipe, né? Outra coisa que leva muito ao erro é a pessoa não identificar que não está se sentindo bem. E o próprio gerente dele, o supervisor dele, também não identificar, né? Às vezes a pessoa teve um problema sério em casa, um problema de família, um filho, alguém no hospital, alguma coisa assim, e vai trabalhar. Chega lá, você sente que a pessoa não está bem, o supervisor bota ele para fazer uma tarefa complexa, né? Aí isso pode gerar, com certeza, uma falha humana, um erro humano. Por que não observar, ter a capacidade de observar, né, o estado emocional daquele funcionário? Não, tu hoje vai ficar fazendo revisão de manual, ou você vai trabalhar na parte burocrática, ou então libera o cara, né? O mais certo seria liberar o cara, né? Mas a gente ainda está longe disso, que, ao meu ver, seria o mais correto, né? Mas a gente ainda chega lá. Então é isso. Mas o mais importante são aqueles 12 fatores, aqueles 12 vilões ali, que são os maiores contribuintes para o erro humano. Ok. O tempo agora está esgotado, mas eu gostaria de dizer que essas outras perguntas serão respondidas por e-mail, tá? Então, acho que todos preencheram o e-mail aqui. Ok. Bom, e agora gostaria de agradecer, né, por essa oportunidade aí, né, que tivemos de agregar conhecimento, né, de estar contribuindo aí todas as empresas aí dos diversos ramos. Bom, agora eu gostaria de entregar para os senhores o brinde. Opa. Em nome da UBQ. Você está aqui. Não, é tudo igual. Cadê o teu papel? Isso aí é para você ter segurança no seu notebook. Opa! Ó, e é feito com cinto de segurança, hein? Que espetáculo. Muito obrigado. De nada. Acho que é onde a gente leva depois. Isso aqui.
Na apresentação, depois eles vão disponibilizar, tem meu contato para quem quiser, estamos à disposição. Bom, convidamos agora todos para um café que será servido no hall.